Oi, tudo bem? Aqui é o Ruda Moura. Eu estou de volta para falar sobre uma linguagem de programação que eu gosto, que é Python. E eu já fiz tutoriais sobre Go, até sobre C, e Assembler, e Forth, mas eu nunca falei direito sobre Python. E nesse vídeo eu tenho um desafio, vou tentar fazer um vídeo, 1 hora, talvez, em que eu vou tentar ensinar o básico de Python, mas um básico bem moderno, no sentido de que não é só a linguagem de programação, é também a maneira como você instala pacotes, ou você trabalha com ambientes virtuais do Python, uma maneira moderna. E também, com isso, passar uma primeira parte de como iniciar com a linguagem de programação Python. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou dizer que eu tenho dois ambientes. Eu tenho um Mac e eu tenho um Windows. O Mac é esse meu principal aqui, nessa tela que é rosa aqui, que é o meu terminal. E aqui temos um Remote Desktop para o Windows que já está preparado. E eu quero usar talvez mais o Windows, porque talvez seja uma plataforma mais comum. Para quem tem Linux, é muito parecido com o terminal do Mac também, então fica meio que implícito na história, né? Primeiramente, como é que eu sei que eu tenho Python instalado? Eu digito Python, Python, Python. Vai aparecer um prompt, a versão do Python e o prompt dele, que são esses três símbolos de maior a maior. Mas aí já é o primeiro ponto. Você não vai querer programar em Python 2.7, em qualquer um 2.7. Python 2.7 é obsoleto. Ninguém programa em Python 2.7 mais. Se programa em Python 3, 3.7 de preferência. E no Windows, como é que é? No Mac eu sei que tem o 2.7 por padrão. Como é que eu vejo se também tem o Python.3? Geralmente chama Python 3 o interpretador. Python 3 não tem, command not found, ou às vezes é Python 3.7, por exemplo. Ou 3.6, também é uma versão popular. Nenhum modelo é disponível na minha máquina, não tem nada instalado aqui. Vamos então para o Windows. Aqui é o Windows, estou no site do python.org, em inglês. Muitas das coisas que eu uso, o setup é em inglês, então me desculpe se você usa em português. Eu abri um command prompt e eu digito igual ao no Mac, Python. Apareceu alguma coisa? Não. Não é reconhecido como um comando interno ou externo. Então, Python também não está instalado. O Python, nem o 2 nem o 3 estão instalados no Windows. Então não vem. Pelo menos não o Windows 8.1 que eu tenho aqui. Eu vou baixar o Python. Dessa vez eu vou pegar a versão 3.73, que é a última estável do 3.7, e vou salvar. Enquanto isso eu vou instalar aqui. Talvez eu devesse fazer a mesma coisa com o Mac, mas como a gente vai tentar fazer tudo no Windows, eu vou me concentrar nessa tela aqui. Vamos ver até quanto estamos. Já foi concluído. Então vamos instalar o Python 3.7. Vou querer também adicionar o Python 3.7 no path. Adiciona o 3.7. Instalar o lançador para todos os usuários, ele diz que é recomendado. Então, install now, vai fazer a instalação do Python 3.7.3. Python Core Interpreter, 32 bits, eu estou usando o Windows 8.1, 32 bits. Os executáveis. Então, a primeira providência é baixar o Python pro Windows. No Mac também eu faria a mesma coisa. Eu iria no site do python.org e baixaria o Python 3.7 e aparecer para baixar aqui a versão 3.7 também. Então, podia fazer a mesma coisa aqui. Python.org. No Linux, se for Fedora, CentOS, RHEL, qualquer um deles, você usaria ou yum ou DNF, no caso, né? Aí seria, sei lá, sudo yum install Python 3 ou Python 3.6 ou 3.7. Aí vai lá o sistema de automatização de download de pacotes, vai lá, baixa tudo que precisa estar no seu Linux e você vai estar com ele disponível. No Mac eu vou ter que baixar também o pacote de instalação,
7.3 também. Tá vindo. Ok. Esse aqui é o 7.3 para o meu sistema operacional. Eu estou rodando aqui um El Capitan. O macOS El Capitan. É o 10.11, se eu não estou enganado. Então também faço a mesma instalação. É um pouco diferente o processo. Tem que ver a licença. Concordo. Customizar. Vou instalar tudo. Não vou deixar de instalar nada aqui nesse caso. Ok, bora ver o nosso Windows. Está terminando. Ainda falta o pip, ele instala o pip. Depois, uma hora a gente vai falar sobre o que é o pip. Ok, está instalando. Aqui também. Só nessa brincadeira a gente já perdeu alguns minutos. Ai, ai. Demora, hein? Vou fechar o comando porque eu sei que provavelmente eu vou ter que abrir um novo. Instalou com sucesso. Eu vou abrir um comando.com aqui. Comando prompt, né? E vamos ver agora se aparece o Python pra gente. PYTHON. Apareceu o sucesso 373. Que legal. Uma maneira de ver a versão para sair do prompt no Windows é Ctrl Z e aperta Enter. Aí sai do prompt. Para eu saber a versão do Python sem entrar no prompt, eu faço Python -- version e eu sei que a versão é 373. Opa! Aqui o meu Python já foi instalado também. Ele me mostrou uma pasta do folder, no caso, no Mac, né? Do 3.7. Isso é interessante, está fazendo aqui uma finalização. E aqui a gente pode ver que tem um aplicativo chamado Idle. Nós vamos já abrir o Idle porque vai ser uma maneira interessante a gente começar a programar em Python. Aqui ele está rodando registrando algumas coisas, aí terminou e tudo mais. E agora, bora ver como é que eu tenho. Se eu digitar Python, o que acontece no meu Mac? Eu tenho um Python.2, não é o que eu quero. No caso do Linux e do Mac é Ctrl D para sair. No Windows é Ctrl Z, que é o fim de arquivo de cada um deles. Python version é o 2.7. Se eu fizer Python 3 version, menos version, o que eu vou ter? Eu tenho a versão Python.3. Então, agora eu tenho o prompt do Python.3. No prompt eu posso dar comandos, fazer expressões e fazer coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma soma 3 mais 5 vai dar 8. 10 vezes 123 vai dar 1230. 4 dividido por 3 dá 1.33333. Então, essas são as nossas maneiras interativas de utilizar a linguagem Python. No caso, a gente está só avaliando botando um número e está saindo o resultado. Então, a gente já viu que tem números, tipo 1, 2, 3, 4, 5 números. Pode ter um número de ponto flutuante também, com um ponto no caso, né? E alguns operadores: adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Tem aqui um valor. Como isso aqui é um número de pontos flutuantes, já sabe que às vezes essas coisas malucas acontecem de não dar um resultado exato. Isso é por conta de ponto flutuante. Esse é o prompt do Python. Vou digitar Ctrl D para sair do prompt. Eu estou de volta no shell. Aqui no meu Windows também é a mesma coisa. Só que eu posso só digitar Python, que vai ser o do 73. E vou fazer 1 mais 2 vezes 5 dividido por 6. 2,66666. O que acontece se eu digitar 1 dividido por 0? Bum! Aí eu tenho alguma coisa que eu chamo de explosão, mas na verdade é um traceback. É uma condição de erro que foi disparada e é uma exceção, quer dizer, uma condição não esperada. Então aqui nós temos uma divisão por 0. Zero division error, divisão por 0. Foi o que aconteceu quando tentou digitar a expressão 1 dividido por 0. Mas eu acho que eu estou me adiantando um pouquinho. Não é bem isso que eu quero falar. O prompt é legal, mas ele é muito cru. Existe uma outra ferramenta que a gente pode usar para fazer testes, no caso quando a gente está utilizando o Python para poder fazer alguns testes, né? O nome dele chama-se Idle. Bora ver se a gente acha o Idle. Tá aqui o Idle do 3.7, que é o que eu
que eu preciso, que é essa versão que eu te instalei agora. Eu tinha um 3.6 porque ficou sobrando ali. Ok, vai abrir agora um ambiente meio parecido com um gráfico. Agora, não preciso do command.com. E esse ambiente aqui, como você pode ver, é o interpretador Python também. Então, posso digitar os mesmos números, 3.1415 vezes 2, vai ter esse valor 6,283. Mesma coisa como se estivesse no prompt. A única vantagem que tem aqui é que para ele tem algumas muletas que vão nos ajudar. Por exemplo, uma string no Python, uma cadeia de caracteres, começa com uma aspas simples e eu posso descrever uma expressão, por exemplo. Hoje é... Opa, desculpe, eu não estou usando o Windows, então talvez eu não consiga fazer os acentos. Estou com o terminal do Mac aqui. Não vai ser muito fácil fazer acentos nele, eu vou tentar. Não vai dar. Não vou usar acentos. Então, hoje é um grande dia. Isso aqui é uma string, termina e começa com aspas simples, que é isso aqui. Eu também posso começar com aspas duplas, que é essa aqui, e também fazer a mesma string. Hoje é um grande dia, que faltou escrever aqui. Isso aqui é uma string, e aí o resultado é uma string. Então, o Python parece preferir, e as pessoas em geral gostam mais de usar aspas simples, porque também poupa de usar o shift para poder fazer a string. Só que uma string, ela tem uma propriedade, por exemplo, eu posso dizer assim, ruda, R-U-D-A, mas ele não tem... tá tudo minúsculo, né? Eu apertei o ponto. Eu vou apertar o tab, o que acontece? Olha só. Ele me mostrou uma muleta. Quer dizer, alguma coisa que eu posso fazer com aquela string. E essa muleta pode ser capitalize, que seria botar tudo em caixa alta. Faltou, voltar ali. Pera lá. Capitalize. Capitalize. Faltou escolher. Por que não foi? Capitalize. Que legal. Tudo de novo, vamos lá. Estamos aprendendo. Capitalize. Agora foi. O que vai dizer? Olha, disse que M é um método embutido, built-in, né? Para uma string, e o nome do método é capitalize, e tem um endereço ali qualquer, não interessa. Então, eu vou adiantar e dizer para vocês que para chamar alguma coisa, a gente faz que nem uma função em várias linguagens de programação. Tab, que aí se abre e fecha parênteses, e daí eu tenho que ele botou a primeira letra em maiúscula. Bora ver se vamos fazer assim, rodar espaço Moura. O que acontece? Ele não está deixando, tem que apertar o Enter, e de volta para a linha, e agora eu posso editar. Espaço Moura. Rodar Moura. Só fez a capitalização, que não existe em português, não é isso o termo. Ele só transformou a primeira letra em maiúscula. Eu acho que tem alguma coisa chamada título, title, bora ver se eu encontro title. Yes, ou eu estou enganado? Não, tem title. Title também, se eu botar só title, ele vai dizer que é um método embutido. Então eu volto a linha, aperto Enter, ele põe aqui embaixo e eu posso apertar agora, abre e fecha parênteses, e aí com isso eu tenho um título, que são as primeiras letras de uma palavra em maiúsculas. E, então isso é uma maneira da gente ter um título, né? E com isso eu mostrei para vocês que o idle ele é uma ferramenta que nos permite ver essas muletas. Então o tab vai nos completar algumas coisas e eu acho legal fazer uso dele, porque ele nos permite fazer coisas, por exemplo, também como isso. Se eu digitar len, abre parênteses, ele me dá uma dica do que é. Então retorna o número de itens de um container, que está escrito bem aqui, ó. Que na verdade ele quer dizer o número de caracteres. Então, se for uma string, se eu digitar rodar Moura, ele vai me dar o número de caracteres que é 10. Então eu chamei uma função built-in, que é uma coisa que está embutida no Python, já vem para o padrão e funciona. O que a gente viu até então? A gente viu números pontos flutuantes, também existem. E os números podem ser arbitrariamente grandes, tipo
O limite é a memória do seu computador, diferente de outras linguagens, tipo C ou C++, que tem que fazer umas conversões. O Python meio que automatiza isso para ti. A gente viu as strings, isso aqui é uma string, isto é uma string. E a string pode conter caracteres com acento, né, que a gente tem aqui. Por exemplo, eu vou chamar o idle no meu Mac. E com isso eu vou poder digitar uma string com acento. Eu vou usar aspas duplas aqui. Rodar Moura tem acento. Com isso, ele imprime normalmente. O que eu posso mostrar agora para vocês é que a gente precisa guardar uma string ou um número em alguma coisa. Vamos botar então que, por exemplo, o nome, uma variável chamada nome, vamos botar em português, nome, recebe uma string. Essa string vai ser o meu próprio nome, Rudá Sumé Tente de Moura. Fechou a string. Não aconteceu nada porque uma atribuição não é uma expressão em Python, então não tem um resultado. Se eu quiser ver, eu posso usar uma função que é para imprimir. Chama-se print, de imprimir. Eu abro parênteses e ponho a coisa que eu quero imprimir, que é o valor, no caso está mostrando aí, nesse amarelinho, né? Alguns outros detalhes que não interessam no momento. E com isso eu posso botar o nome aqui e fechar o parênteses, ele vai imprimir meu nome também. Eu posso imprimir o meu nome. O que eu posso? A string tem multiplicação também. Eu posso fazer assim, repetir várias vezes. Por exemplo, Rudá. Eu posso repetir 10 vezes Rudá. Ficou uma string com 10 repetições de Rudá. Eu posso somar, que seria na verdade concatenar, né, duas strings. Então eu faço ABC, DEF. No final das contas eu tenho ABC, DEF. Se eu usar uma variável, eu posso dizer que S, como se fosse de string, é igual a ABC mais DEF. E com isso, opa, faltou alguma coisa? Sim, faltou eu fechar a aspas bem aqui. Eu aperto Enter, desce a linha, eu posso editar, e com isso eu acrescento o que eu quero, e eu posso ver a string com um print, né, imprimir. Como eu estou no prompt, se eu apertar o nome da variável, ela é retornada como uma expressão, então tem um valor, então para o prompt aparece. Se eu apertar o nome novamente aqui, vai me dar o meu nome, Rudá Sumé Tente de Moura. Então a gente viu até agora números, strings, a gente viu a versão do Python, o interpretador Python, como sair, o idle, que é esse ambiente aqui, que nos permite também dar algumas olhadas em módulos que o Python tem instalado. Isso aí eu não me lembro agora. Sei lá, sys. Bora ver se aparece. Não. Módulo browser. Entra no name do Python Model Session System. And open. Poxa, mas o OS já é um. Vamos pensar um outro. URL-lib. Apareceu. Então, mas só isso aqui? Que coisinha mais michuruca. Não tô sabendo. Esquece o que eu falei. Imprimimos strings, números. O que mais? O próximo passo seria... A gente não vai ficar só usando o idle direto toda hora aqui, porque a gente precisa salvar e fazer um programa. Então, para fazer um programa, a gente usa um editor. Um editor pode ser o Notepad++, que eu estou abrindo agora aqui. De preferência, um editor que tenha sintaxe highlight, quer dizer, faça colorir a linguagem. Não quero atualizar agora. Nós vamos fazer um novo arquivo. New. Mas já tem o new aqui, né? A gente vai salvar, na verdade. Vamos tentar salvar primeiro ele num diretório para que ele ganhe alguma coisa. Eu vou só fazer aqui, nome igual a Rudá, como tinha feito agora. Rudá Moura. Print, imprima o nome. Rudá. Olha que legal. Aqui dá para ver que o Notepad faz alguma coisa de saber que tem um nome chamado nome. Agora eu vou salvar. Todas as fontes do Python tem o sufixo .py. Vai ser no desktop mesmo. Pode ser saudações.
Saudações não. Saudações.py. Salva. Ok. Saudações.py, bem aqui. Eu vou executar. Como é que eu vou executar? Eu vou fazer um prompt. Vou abrir um prompt aqui. E vou até o desktop, onde ele tem lá. Faço um dir. Eu estou vendo aqui saudações.py. Eu digito o interpretador de comandos, Python, que eu já tenho no meu prompt, e o nome do arquivo que eu quero executar, saudações. E aí apareceu o nome Rudamora. O que acontece se a gente só deixar o nome aqui, sem um print? Eu preciso do print. Vamos ver se a gente precisa do print mesmo. Ah, desculpem, mudando de contexto muito rápido. Aqui, né? Saudações. Nome não. Nome. Salva. Ok. Ups, não apareceu nada, então eu preciso do print. Vamos fazer uma entrada. Vou dizer assim: qual é o seu nome? Aí eu vou dizer: olá, o seu nome. Vamos mudar um pouco esse código aqui. Para entrada eu posso usar input. Entrada, input. É uma função. Só que eu preciso guardar numa variável. Vai ser o nome. E aí eu vou lá e vou dizer assim: imprima saudações, espaço, fecha aspas, nome. E aí eu posso até botar aqui uma exclamação para ficar mais enfático, mais bonitinho aqui. Ó. Olá. Que coisa, não era isso que eu queria. Sempre com surpresa ainda. Fecha isso aqui. Ok. Perdi o Windows. De volta ao Windows. Eu só quero fechar essa tela. Enfim. Desktop. De volta. Salvar. Executar. Não apareceu nada, mas eu sei que eu tenho que digitar meu nome. Rudamora. O que ele vai dizer? Saudações, Rudamora. O input aqui, ele permite salvar uma mensagem. Então vamos botar aqui uma mensagem. Qual o seu nome? Botar uma mensagem. Qual o seu nome? Salvar. Aí eu executo novamente. Qual o seu nome? Meu nome é fulano. Saudações, fulano. Ok. Aqui eu concatenei o nome. Mas no caso do Python 3, tem uma maneira mais bonita de fazer uma string desse tipo aqui. A maneira bonita é: a gente faz print, começa com F, e depois eu ponho string. Pode ser aspas duplas, aspas simples, tipo assim. Aí eu escrevo saudações, espaço, o nome. O nome é uma variável, mas eu quero que ela substitua essa variável. Então eu ponho entre chaves e ponho o nome da variável, nome. Fecho as chaves e ponho quantas exclamações eu quiser, 3, para ficar super enfático. Vou apagar esse aqui. E essa é uma maneira nova de fazer uma máscara aí de string. Então esse nome não vai ser o nome, vai ser o valor que eu recebi aqui. Quer ver? Eu vou executar. Qual é o seu nome? Meu nome é Bebeia. Daí eu aperto Enter e então saudações Bebeia. E com isso a gente viu uma outra característica da linguagem de Python, que é tipo fazer essas substituições aqui. Tem tem outros tipos de dados no Python que a gente não viu, que são agregadores, quer dizer, que eles juntam coisas. Por exemplo, uma delas é a tupla. O que é a tupla? É como se fosse uma colunas de valores. Então, por exemplo, eu posso ter 1, 2, 3, vírgula, e uma string, por exemplo, Rudá. Isso é uma tupla. Olha como ele põe entre parênteses
Então, se eu fizer entre parênteses, também vai ser uma tupla. Então, geralmente a gente põe entre parênteses, na verdade. Uma tupla é algo meio que fixo. Eu posso botar aqui 1, 2, 3, rodar. E agora eu vou botar uma tupla também. Uma outra tupla. Só que essa tupla é vazia. É assim que a tupla é vazia, aí eu fecho a minha tupla. Com isso eu tenho uma tupla de 3 elementos. 1, 2, 3, uma string e uma tupla vazia. Eu vou guardar essa tupla numa variável. Vou chamar ela de... Opa, estraguei tudo novamente. Apanhando do Windows. Vou chamar ela de... Estou tentando ir para a primeira parte da linha e eu faço o Ctrl A. E não é que eu quero. T de tupla. Ok, a variável T tem essa tupla de 3 elementos. Se eu quiser o primeiro elemento, como é que eu faço? Começa de 0, T de 0, então, com essa maneira entre colchetes, eu vou obter o primeiro elemento. Se eu quiser o segundo elemento, é o T de 1. O terceiro elemento é o T de 2, que é a tupla vazia. E se eu tentar obter o T de 3, eu tenho de novo aquele traceback, e uma exceção no caso, né? Que é uma condição inesperada. Então, essa exceção chama-se index error e a mensagem é que o índice da tupla está fora de alcance, então está fora do valor permitido. Se eu tentar fazer também de valor negativo, ele vai dar o mesmo index error que teve. Então, isso é uma tupla. O que eu posso fazer além disso? Eu posso tentar desmembrar a tupla. Eu posso fazer, eu sei que o T ele tem esse número, um nome e uma vazia, eu posso fazer assim, variáveis. Número, vírgula, cadeia, para não dar problema, e vazio, igual a T. O que é que isso faz? Ele automaticamente ele vai transferir os valores do T para cada um deles. Então o número vai ser 1, 2, 3, cadeia vai ser rodar, e o vazio vai ser a tupla vazia, que é abre e fecha parênteses. O T continua igual. Isso é uma tupla. Com a tupla eu não consigo fazer com que ela cresça ou diminua de tamanho. Eu posso tentar modificar o primeiro valor, por exemplo, T de 0. Eu vou tentar botar um valor tipo 1972. Não posso fazer isso. Não posso fazer mudança dentro de um único elemento na tupla também. Então, isso não é suportado. E como é que eu faço? Como é que eu tento modificar e eu tento ter também uma coisa que cresça de tamanho e diminui e que eu possa substituir o elemento? Para isso existe um outro tipo de dado no Python, chama-se lista. Lista, ela é entre colchetes. Essa é uma lista vazia, por exemplo. Essa é uma lista parecida com aquela tupla, que tem um número, e tem o meu nome, e uma lista vazia. Pode ser até uma tupla vazia, como estava ali. E eu tenho uma lista de volta. Se eu tentar atribuir, eu vou atribuir, vou chamar de L de lista, né? Tem esse valor. O L de 0, igualzinho como se fosse a tupla, é 1, 2, 3. E o L de 2 é a tupla. E o L de 3 vai dar a mesma exceção, index error. E o L de menos 1, o que é? Olha só, não deu exceção. Ele veio de trás para frente, é o último, que é a tupla. O L de menos 2 é o rodar, e o L de menos 3 é o número. Outra característica que eu posso fazer com a lista é fatiar a lista. Por exemplo, eu quero o segundo elemento até o final dela. Todos eles menos... eu quero remover o primeiro elemento. Eu quero só o segundo até o final. Então tenho o rodar e a lista vazia. Que seria mais ou menos o mesmo efeito de eu fazer isso aqui. Ó. Não é o mesmo efeito. É 3. Porque seria exclusivo, né? O 3. Até o terceiro elemento exclusivo. Então vai até o 2. Então é isso aí. Eu posso só... o que eu posso fazer? Eu posso tentar também modificar o primeiro elemento. Para ver se eu consigo fazer agora como eu não consegui na tupla. O primeiro elemento é um número. Eu vou tentar botar 1972 aqui também.
Parece que eu consegui. A lista tem 1972. Uma coisinha que a gente não pode fazer com a tupla e que uma lista pode é aumentar. Para isso a gente tem alguns que chamam de método. Então, por exemplo, o L.tab, ele vai mostrar alguns outros métodos. E o principal deles, que está bem aqui no início, é o append. O append ele adiciona ao final da lista. Vamos botar aqui, por exemplo, uma string? Não. Vamos botar uma outra lista. Uma lista que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. E o que aconteceu com L? O L agora tem 4 elementos. Quais são? O número, 1972, uma string rodar, uma tupla vazia e uma lista contendo 10 números. Se eu quiser obter essa lista de volta, eu posso fazer T de 3. Essa é a tupla. L de 3. L de 3 é a lista, ou L de menos 1, que é o último elemento, né? Vamos pegar o L menos 1. E eu quero agora o último elemento dessa lista também, que é o 10. Então, eu faço dessa maneira aqui. Com isso eu tenho o 10. Se eu quiser o primeiro elemento dela, eu tenho que fazer 0, né? Então, da lista ele pegou o primeiro elemento 0, que é o número 1. E a gente consegue, então, adicionar mais coisas numa lista. Vou fazer de novo um append aqui. Eu vou tentar fazer uma loucura aqui. Adicionar ela mesmo lá dentro. Será que eu consigo fazer isso? Deu alguma coisa muito estranha ali. Vamos ver o que acontece. L de 5, o que é? Não pode, é o L de 4, né? Que é a lista novamente, ela dentro dela mesma. Uma coisa bem recursiva dentro dela mesma. E o tamanho da lista, como é que vai ser? 5 elementos. Faz sentido, a gente não estamos com 5. Só que o L está lá dentro, que é o L de 4, né? O que a gente viu? Tuplas listas, que é uma maneira de agregar. Falta mais um tipo de dado no Python, que é o dicionário associativo. O que é um dicionário associativo? É alguma coisa que mapeia um nome para um valor. E a maneira que a gente usa para expressar é entre chaves, abre e fecha chaves. Aqui, por exemplo, um dicionário vazio. Mas geralmente eu não quero um dicionário vazio, eu quero um dicionário que tenha um valor, por exemplo, uma string, geralmente é uma string, né, que se começa. Pode ser o quê? Nome. E o valor dele é a chave, que chama na verdade a primeira parte, nome, e o valor pode ser o meu nome. Rudá Moura. Aqui eu tenho um dicionário com uma chave nome e um valor Rudá Moura, mas os dois elementos são strings. Eu não preciso necessariamente que ele seja string, eu posso fazer uma coisa mais ampliada, por exemplo. Eu posso dizer que eu tenho um nome e um valor para ele, e eu tenho um ID. É uma string, mas o valor vai ser uma coisa numérica aqui. E agora eu já ampliei o dicionário. Parece um JSON, mas não é JSON. É uma coisa do Python, uma expressão do Python, então não... Ele parece, mas não é. Então não confunda com o JSON também. A gente pode guardar esse dicionário associativo, né, como D, a variável D, de dicionário. Como é que eu faço a referência? Não é D de 0, não tem como fazer isso. Que error não existe. Então D de 0 não existe, porque tentou achar que fosse uma chave. Então é mais ou menos parecido com isso, só que eu faço a string, que é o nome, que é a chave que eu quero. Não existe string, a chave Rudá. O que existe é a chave nome, por exemplo. Nome Rudá Moura. Se eu quiser buscar o ID, vai retornar um número. Diferente do JavaScript, eu não posso fazer d.nome, por exemplo. Isso é um erro. É uma exceção que dá no Python, diz que o erro de atributo. O tipo de objeto, dict, que é esse array, o vetor associativo, ou estrutura associativa estava falando, da chave valor,
não tem o atributo nome. Então isso não é que nem JavaScript. O D é o meu dicionário. E eu vou tentar fazer mais um dicionário. Vou chamar, sei lá, de DD. Igual, mais ou menos parecido como tem ali nome. Vai ser Beltrana. E... opa, cuidado. É chave, dois pontos, valor, Beltrana, fecha string. E o ID dela vai ser esse aqui. Não interessa o espaço que eu deixar aqui, eu posso até juntar com dois pontos que não vai ter problema. E eu tenho agora então o dicionário DD. E com isso eu tenho mais um valor. Eu posso então, de repente, juntar dentro de uma lista. Eu vou chamar uma lista vazia agora, L igual a lista vazia, e vou fazer append, adicionar coisas dentro. Eu vou adicionar o D, e depois eu vou adicionar o DD. O que eu vou ter no L? Dois elementos, uma lista que tem dicionários dentro dela. O L de 0, que é aquele que tem o Rudá, e o L de 1, que é o que tem o Beltrano. E com isso eu posso fazer também referências. Por exemplo, o L de 0, nome, vai ser o Rudamora. O L de 1, nome, vai ser Beltrana. Certo? E com isso a gente consegue agregar valores simples, como números, strings, dentro de uma estrutura maior, como um dicionário, uma lista ou uma tupla. Ok? E a gente pode então voltar aqui ao shell. A gente fez uma saudação. E vamos perguntar a idade. Ah, idade é uma coisa tão mala para perguntar. Pode ser. Idade. Idade. Input. Qual a sua idade? Por quê? A gente vai tomar uma decisão. Se a idade for maior ou igual que 18, então vamos dizer que a pessoa é de maior de idade. Então eu vou mostrar para vocês uma estrutura de controle no Python que chama-se condicional, né? O if. Se a idade for maior ou igual, note que não tem parênteses aqui, abre parênteses, fecha, é direto mesmo, que 18, então, que é o dois pontos. Aí que tá a primeira coisa que vai chocar, ou talvez seja curioso para você. Não existe abre e fecha parênteses, nem abre e fecha colchetes aqui como se fossem C, JavaScript, Java, qualquer coisa do tipo. O que vai garantir que eu tenho um bloco de comandos é o alinhamento aqui. Então, por exemplo, eu vou apertar um tab, pum, e ele vai alinhar um pouquinho mais para um ladinho aqui, e aí eu tenho um bloco de comandos. Aqui é um bloco de comandos que estaria dentro desse if. Então, se a idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir. Você é maior de idade. Vamos botar o nome, vírgula, nome. Ok? Eu ainda estou no mesmo nível, eu posso fazer mais coisas. Eu posso, sei lá, fazer mais um print. Que bom. Se não for, eu preciso fazer o else, que é o caso contrário. Só que se eu botar o else aqui, eu vou estar dentro desse nível. Então eu tenho que descer o nível, que fique junto com o if. Eu faço else, dois pontos. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu apertei um tab para poder ele ir para o mesmo bloco no nível. E eu recomendo, se você está usando o tab, usa sempre tab. Se está usando 4 espaços, usa 4 espaços. Não mistura tab com espaço, que vai dar muito problema. Caso contrário, eu posso dizer você caia fora. Caia fora. Não pode ir menor de idade. Caia fora. E só isso. Eu saí do if, do else, que é o condicional. Eu vou imprimir fim do programa. Uau, que legal. Eu estou usando aspas duplas, mas eu podia usar aspas simples aqui, não tem problema. Qual deles eu usar? É só mesmo porque eu comecei desse jeito, não sei porquê, e agora vamos até o final. Salvando, que não era esse botão. É esse aqui, save. De volta ao prompt.
Vamos executar de novo. CLS na lembra do comando. Saudações. Primeiro erro, linha 8. Sintaxe inválida. Por que será? Linha 8. Ah, sim, né? Eu fiz o print, abri o parênteses aqui e não fechei o parênteses. Agora sim, salvo e executo novamente. Qual é o seu nome? Meu nome é Chuchu. Qual a sua idade? Eu tenho 78 anos. Bum! Explodiu de novo. Idade não é suportada como um string e nem inteiro. Então, na verdade, esse idade me retornou do input como uma string, não como um inteiro. Então, não posso fazer automaticamente essa comparação maior ou igual com 18. Eu tenho que transformar o idade em inteiro. O que eu posso fazer rapidamente aqui é dizer que o idade eu reatribuo como int, transforma em inteiro, o idade. Então, o novo idade vai ser um inteiro. Então, vou botar mais próximo aqui para deixar junto. Vou salvar. E vou executar e com um pouco de sorte, talvez agora tudo dê certo. Meu nome é Chuchu. Eu tenho 78 anos. Deixei o print lá. Você é maior de idade. Nome. Por que ficou nome aqui? Porque eu esqueci de apertar o F na frente da string. O F é o que dá o formato. Formatar tudo que tiver entre chaves, ele vai fazer a substituição da variável. Bom, novamente, agora, que agora vai, com certeza. Com certeza vai. Saudações. Qual é o seu nome? Meu nome é Chuchu. Eu tenho 78 anos. Você é maior de idade. Nome novamente, por quê? Eu acho que eu não salvei, não é possível. Salvar. De novo. Chuchu. 78. Agora sim. Você é maior de idade, Chuchu. Que bom, fim do programa. Agora eu sou o KH. E eu tenho 12 anos. E cá fora, fim do programa. Então, apresentei para vocês o if. E também que alguns tipos não são automaticamente convertidos. Tipo, string não vira inteiro automaticamente. Eu preciso ter um int aqui que transforma em int. Ou um float que transformasse em um ponto flutuante. Também dá para fazer isso. Mas aí você precisa estudar um pouco mais, procurar outras referências. Isso aqui é só uma introdução. A gente viu o if e else. Eu não preciso necessariamente usar o else sempre, mas eu posso usar o if com muito mais frequência do que a gente imagina em programação, porque a gente precisa fazer condicional. O que a gente pode fazer mais além disso? A gente pode, sei lá, fazer com que a gente possa ter assim um loop ou uma maneira de ter pegar elemento por elemento. Eu vou criar um outro arquivo. Eu vou chamar de Beatles esse arquivo, que vai ter os nomes dos Beatles e vou imprimir cada um deles um por um. Então, sei lá, os Beatles, eu vou chamar de Beatles. Vai ser uma lista. Uma lista, abre e fecha. Vou botar o Ringo, o Paul, o John e o George. Esses são os Beatles. Agora eu quero um por um e imprimir ele, dizer assim, Beatle tal. E aí para isso a gente vai fazer o for. For. Posso até dizer assim, nome em dentro do Beatles, dois pontos, aí vai entrar um bloco, tab, eu vou imprimir formatado. Acho que é simples agora, que você está usando a tinta. Este é o Beatle, aí eu vou botar nome aqui, entre chaves, e vai imprimir. Este é o Beatle tal. Termino, fecho aqui. E vou dar só uma última mensagem. O show vai começar. Ok. Salvar como Beatles.py no desktop. Salvar.
Python, Beatles. E sintaxe inválida, linha 6, porque novamente eu esqueci de fechar um parênteses. Agora eu salvo, executo. Beatles. Este é o Beatle, Ringo, Paul, John e George, e o show vai começar. Então a gente fez um loop, um for, né? Que é bem diferente de uns for do C ou do Java, que é aquele for que x igual a 1 até 10 e tudo mais. Como é que eu faço um for parecido com isso no Python? Eu vou abrir aqui agora o idle. Seria fazendo um for x em... Aí eu chamo algo chamado range. Range 10, até o máximo de 10 elementos. 2 pontos. Ele já... O idle tem uma característica de botar já um espaço para mim automaticamente. Eu vou botar print x, que é o valor. Aí aperto enter e vai executar. Então ele fez um for x em range de 10, ele vai de 0 até 9. Então essa é uma maneira também de fazer um loop, ok? Esse é o loop. Então a gente viu o condicional, loop. Também existe o while. Então o while é o enquanto tal coisa acontecer. Eu vou ser bem chato. Eu vou fazer um programa novo que ele vai ficar sempre perguntando o seu nome até que você diga sair. Escrever sair. Então, e também não vai importar que se é maiúsculo ou minúsculo sair, da maneira que eu escrever. Então vamos fazer assim. O nome vai ser vazio. Enquanto, que é o condicional, né? Enquanto o nome for alguma coisa diferente da string vazia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o nome igual entrar. A entrada dele. Qual o seu nome? Super legal. Ok. E eu vou tentar fazer com que C, o nome, só que eu quero um nome. Não interessa se eu digitar ele em maiúsculo ou minúsculo, então eu vou transformar ele todo para minúsculo, por exemplo. Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui no idle, por isso que eu estou chamando o idle aqui. E vou pegar aqui uma string, rodar. Rodar, o primeiro é maiúsculo, certo? Ponto, tab, capitalize, não é o que eu quero. Eu acho que tem algo tipo assim, to lower, que é ou lower, tudo para baixo. Vamos ver se é to lower ou lower. Upper, lower, então é só lower. Então é lower mesmo. Então lower é o método. Só que se eu fizer isso aqui vai ser dizer que é um método embutido e não é o que eu quero. Tem que abrir e fechar parênteses, aí transformou em minúsculo. Então eu vou usar esse caso aqui. Ponto lower. Ok? Então, se nome.lower foi igual a fim, pode ser fim. O que ele vai fazer? Ele vai ter que sair desse while. Para sair do while, a gente tem um cara chamado break, interromper. Ele vai interromper esse while. Caso contrário, ele vai imprimir o nome com uma saudação. Vou fazer a máscara novamente. F, string, olá, como vai, nome. E aí ele repete. Salvar. Esse aqui é o repete nome ponto py no desktop, tá ali. Vamos lá chamar o repete nome ponto py. Repete nome ponto py. Mais um erro agora. Sim, novamente eu esqueci fechar parênteses, né? Tô precisando de uma muleta para isso. Ok. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? O nome começa com vazio. Enquanto o nome for diferente do vazio, ele já era vazio. Então vamos botar um nome qualquer aqui, xxx, só para conseguir, né? A lógica estava invertida. Qual é o seu nome? Meu nome é Rudá. Olá, Rudá, como vai?
Olá, como vai rodar? Qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Vai ficar nessa até não querer mais. Como vai fulano? Qual é o seu nome? Chuchu. Qual é o seu nome? Fim tudo maiúsculo. Aí saiu porque ele converteu para minúsculo, testou com fim e interrompeu. E com isso a gente viu várias maneiras de alterar o fluxo do programa. Com if else, o while e o for para poder fazer as interações também. Que mais que a gente pode ver? A gente viu aqui uns programas, até falamos informalmente sobre métodos e funções embutidas. Então essas coisas eu não, se eu explicar vai ficar um pouco difícil demais de entender, vai ficar longo demais, já está longo esse tutorial. Eu vou tentar ilustrar pelo menos alguma coisa que seja a definição de uma função, por exemplo. Tipo fatorial, sempre fatorial. Para definir uma função a gente chama def. O nome da função, fatorial, e os argumentos dela. Aqui vai ser só n, que vai ser o número o inteiro. Né? Aí eu ponho um tab, porque eu tenho que fazer um alinhamento novamente com o seu bloco, né? Se o número for igual, o fatorial de 0 é definido como 1. Se o n for igual a 0, ele vai retornar. Return 1. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o fatorial recursivamente, né, de n menos 1 vezes o n. E no final eu retorno n, que vai ser o fatorial. Eu vou salvar e vou chamar de fatorial.py. Ok. Agora eu vou executar o fatorial. Fatorial. E não apareceu nada, porque eu só defini uma função. Eu preciso ter uma maneira de chamar. Então, por exemplo, vou fazer um input. Qual o número para calcular o fatorial? Tem que guardar numa variável, chamar de n. Pode ser x aqui também, não precisa ser n, para não confundir com esse n. Na verdade não são o mesmo, mas eu vou chamar de x. Só que lembra que o input retorna uma string, então vamos ter que transformar a string num número inteiro. Já ponho aqui dentro tudo. E vou calcular o fatorial. Print. O fatorial o fatorial. Vamos usar aquela máscara f, aspas duplas aqui, né? O fatorial de, vou precisar do x, né? Aí eu vou precisar calcular o fatorial. Vamos chamar de res de resultado. Mas como é que eu sei? Eu tenho que calcular isso aí, né? Agora eu fecho o parênteses. Vamos calcular esse res aqui. O res é o fatorial de x. E com isso eu consigo então calcular o fatorial de 10, por exemplo. Não é isso aí, meu amiguinho. Eu fiz coisa errada. Claro que eu fiz coisa errada. Quando eu tentei fazer o caso, se o n não for 0 e o caso da chamar a recursão, essa aqui é a base, né, da recursão, isso aqui é que fica movendo a recursão, eu esqueci de dizer que isso aqui é um return também, né? E esse return aqui nunca vai ser alcançado, na verdade, porque ele vai sempre diminuir, vai até chegar nessa condição, e isso aqui nunca vai ser chamado, então isso aqui está errado. Não precisa, é inútil. Vou tentar novamente agora o fatorial de 10. Opa. Não é isso, não. Porque eu também fiz uma coisa muito louca, né? De n-1 vezes n, né? Agora vai. Fatorial de 10 é 3.600... 3.628.800. Isso aí. É isso aí mesmo?
Esse fatorial, 3.628.800. É isso aí. Bateu? Beleza. Então, ele te definiu uma função def, para definir função, sempre def, o nome da função, fatorial, parâmetros. Pode ser mais de um e a gente usa vírgula para separar cada um deles aqui. E essa aqui é uma maneira interessante de usar para imprimir, né, no caso, mas eu queria ter uma maneira de usar esse arquivo fatorial como se fosse uma biblioteca. Então, digamos que eu queira fazer algo do tipo assim, ó. Eu abro o Python, eu vou até abrir ele dentro do idle. Eu não sei se eu consigo ir até o diretório que eu quero. Não vou conseguir. Eu acho que eu prefiro então chamar, no caso, o prompt mesmo, que eu estou dentro do desktop, né? Eu faço então Python, o interpretador de comandos. Existe um comando no Python que é como se fosse para usar uma biblioteca. E é o nome de um arquivo menos o .py. Então digamos que eu tenho um fatorial py aqui, né? Eu posso chamar import, de importar, né? Fatorial. O que vai acontecer? Ele chamou direto essa linha aqui embaixo. Não era bem o que eu queria, mas tudo bem, vamos lá. Qual é o número para calcular? O 10 novamente. O fatorial de 10 é isso aí. Só que ele voltou de novo para o prompt e agora eu tenho o fatorial aqui, a função fatorial. Na verdade, primeiro que isso aqui não é a função, é o módulo fatorial. A função fatorial está dentro desse escopo, fatorial, ponto fatorial. Agora eu tenho uma função fatorial, como está escrito aqui, função fatorial. Aí eu posso voltar e digitar, por exemplo, um fatorial de 12, que é esse número ali. Vamos só ver se nós estamos fazendo sentido. 479 milhões e uns quebrados ali. Isso aí. Viu só? Então tem aqui o fatorial e o módulo e a função. Porque eu usei o nome do arquivo e o nome da função iguais. Eu podia ter dito então que de repente, sei lá, vamos definir uma outra função aqui. Def. Mas aí o nome ficou igual, né? Pode ser o quê? Não vamos fazer isso. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Libfatorial. Vamos renomear o arquivo. Acho que tem mais sentido renomear o arquivo. Eu vou fechar e vou renomear. Ver se eu sei fazer isso no Windows. Ctrl Z, Enter para sair. Move? Não. Rename fatorial. Vamos chamar de libfat, de fatorial. .py. Agora sim, eu vou chamar o prompt do Python. E... Opa, talento, hein? Não sei porquê. E vou agora importar fatorial. Não existe mais módulo fatorial. E eu vou aqui abrir o nome do arquivo, que é o desktop, o libfat. Agora eu faço então import libfat. Só que ele já executa direto aquela coisa toda de perguntar e dizer qual é o fatorial, mas no final das contas eu volto ao prompt, eu tenho o libfat, que é o módulo, e o libfat.fatorial é a função que está ali, e eu posso calcular o fatorial de 3, que é 6, que é mais fácil calcular também, né? Então você está vendo aqui que tem o módulo e a função. Libfat é o módulo. Só que, e se eu quisesse usar como uma biblioteca mesmo, e se eu uso como biblioteca, toda hora está chamando essa parte aqui. Então, na verdade, eu só quero chamar com essa parte se eu fosse executar como um script, né? Que é quando a gente faz Python, o nome do arquivo. Libfat. Como é que eu garanto que não saia executando? Aí tem uma mágica aqui no Python, que é um condicional especial, assim, ó. If __ name __ igual, que é a igualdade, tá? Esqueci de comentar isso. A igualdade é igual a igual. E tem o maior igual, e tem o menor igual, e maior e menor, e obviamente o igual sozinho é uma atribuição. Mas agora estou falando para vocês. Uma string chamada main,
esse nome especial que só é definido quando está executando como script. Aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer esse bloco aqui, ó. Só vai executar se for um script. Aí eu salvo essa parte. Com esse truque, eu garanto que ele só vai executar isso aqui quando for chamado como script. Então vamos chamar como script. Python libfat, apareceu lá a mensagem e calculei o fatorial. Agora eu vou chamar o interpretador e vou importar como se fosse uma biblioteca, libfat. Não saiu executando, viu? Agora eu tenho só a função. Que precisa de um parâmetro, se não passar, é n, né? Sei lá, fatorial de 100, que é um número bem grande ali. E agora eu consegui ocultar a execução desse aqui e é um script. Ou uma biblioteca, dependendo do que eu defini. Então eu posso depois fazer mais coisas assim que eu queira definir outras funções aqui e tal. Aí eu vou ter uma biblioteca. Falamos de funções, dessa mágica do name com main aqui para script e biblioteca. O que a gente não viu também é que dentro do próprio Python existe algumas bibliotecas, que são os módulos dele também, que são embutidos dentro dele. Deixa eu ver se tem algum módulo que eu possa mostrar que seja fácil de usar. O problema é que os módulos geralmente são umas coisas bem complicadas de usar. Python URL Open. Acho que é esse aqui. Digamos que eu queira acessar um site. Vai ficar complicado. Eu acho que eu vou cancelar essa parte, senão vai ficar muito longo. Eu queria ter falado sobre mais coisas. Eu acho que eu vou guardar esse para um próximo vídeo. Essas mais coisas que eu quero dizer são os ambientes virtuais do Python, o IronPython, que é um interpretador mais bombado, e talvez como usar as bibliotecas, como usar os módulos. Eu não me preparei para isso, então vai acabar ficando muito longo e muito complicado. Então vai ter mais uma outra parte explicando. Eu espero que pelo menos alguma informação útil tenha sido passada e que não tenha sido tão confuso assim, porque foi espontâneo. E até um próximo vídeo. Obrigado